Alô, meu povo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os que estarão ouvindo esse áudio aí. Uma palavra de Deus aqui para a sua vida. Vamos ver algo interessante aqui sobre essa passagem. Quando Jesus ele apazigua a tempestade. Você vai ver algo muito interessante aqui. Você vai acompanhar comigo aí. Eu tenho certeza que sua vida vai ser abençoada por essa palavra. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao versículo 27. Vamos fazer a leitura aqui da palavra de Deus, para que Deus venha nos abençoar através das suas santas escrituras. Diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Olha que interessante essa palavra. Jesus, ele havia saído aqui, da casa de Pedro, depois de ter pregado a palavra em alguns lugares. Jesus, ele entra no barco com seus discípulos e no meio dessa jornada aí, no mar, veio uma grande tempestade, como diz aqui. Se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Esse coberto provavelmente as ondas ali acertavam o barco, Chegava ali no barco, batia no barco e, obviamente, os discípulos eles começaram a se apavorar. Mas olha que interessante, meus irmãos. Pensa comigo, como é que Jesus estava dormindo no meio da tempestade? Como que ele estaria dormindo? Enquanto os discípulos estavam ali preocupados, com medo, Jesus dormia. Vamos fazer aqui uma comparação com as nossas vidas. O barco, lógico, o barco representa a nossa vida aqui. E Jesus está no barco conosco. Ou Jesus está conosco, ao nosso lado, participando das nossas lutas, das nossas vivências, da nossa rotina, quando de repente se levantam as tempestades contra a nossa vida. E o que são essas tempestades? São os problemas, as dificuldades, as adversidades que o mar da vida tem como surpresa, muitas vezes, para nós. E como seres humanos, lógico, tememos algumas situações, nós nos amedrontamos diante de algumas situações, nós ficamos com medo, ficamos preocupados e, de repente, a gente chama Jesus. Mas pensa comigo, como é que nós estamos passando por problemas, adversidades, situações, complicações que vêm nos afligir e Jesus ele está dormindo. Esse dormindo significa que Jesus está muitas vezes em silêncio. Mas olha só o segredo de tudo isso.
Jesus, ele estava dormindo, mas Jesus, ele não perdeu o controle da situação. Enquanto os discípulos estavam tentando resolver, fazer alguma coisa, Jesus estava dormindo. Mas aqui, a gente vê que, depois aqui no versículo 25, os discípulos aproximando despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Quando a situação ela já não está mais dentro do nosso controle, quando nós não temos mais o controle da situação, aí nós procuramos o Senhor. E quando os discípulos ali já não podiam fazer nada, porque estavam com medo daquela tempestade, Jesus ele acorda. E Jesus ainda pergunta: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Pense comigo, por que Deus muitas vezes não responde ou não age em algumas determinadas situações que vêm contra nós? Porque enquanto nós estivermos no controle, enquanto nós podemos controlar a situação, contornar a situação, resolver o problema, Jesus ele não vai resolver por nós. Ele não vai fazer por nós. Mas observe que quando os discípulos eles já estavam ali, vendo que estavam perecendo, eles acordam Jesus que estava dormindo. Enquanto eles estavam preocupados, com medo, Jesus ele estava dormindo. Por quê? Porque Jesus ele não perde o controle das coisas que vêm sobre as nossas vidas. Jesus ele não perde o controle das nossas vidas. Ele está no controle de tudo. Mas quando ele vê que a gente não vai mais conseguir resolver, quando Deus ele vê que a gente não vai conseguir trazer a solução para determinada situação, aí sim Deus ele coloca as suas mãos. É quando Jesus ele acorda, não porque ele não estava preocupado, mas porque Jesus ele tem todo o controle em suas mãos. E Jesus então, quando vê que os discípulos já não podem mais com aquela situação, ele entra em cena. Então não é diferente com as nossas vidas. Quando nós não pudermos mais ter a solução para a tempestade, quando nós não estivermos mais dando conta de enfrentar essa tempestade, e nós clamarmos a Deus, ele vai entrar com a solução e vai trazer a calmaria sobre a tempestade que estiver assolando a nossa vida. Então, sobre essa palavra aí, você que está ouvindo, entenda uma coisa. Deus vai agir na sua vida quando você não puder mais agir. Deus vai fazer quando você não puder mais fazer. Deus vai trazer a solução quando você não tiver mais solução. Quando a situação sair do controle das suas mãos, Deus ele vai entrar em ação. Então, se você está ouvindo essa palavra, escute. Enquanto você puder resolver, Deus não vai fazer nada. Por isso que Deus muitas vezes se coloca em silêncio, porque Deus sabe que você consegue resolver. Mas quando você não conseguir mais e fugir do seu controle, pode ter certeza que se você colocar nas mãos de Deus, ele vai se levantar e ele vai acalmar a tempestade. E Jesus ainda pergunta: por que temeis, homens de pequena fé? Porque nós somos seres humanos e muitas vezes esquecemos a grandeza daquele que está conosco e tememos a tempestade. É por isso que Jesus pergunta: por que temeis? E por que muitas vezes nós dizemos crer em Deus? Dizemos que a nossa vida está nas mãos de Deus, mas tememos a tempestade. É porque nós somos falhos e pequeninos, mas Deus é grande e Jesus ele é poderoso para acalmar toda e qualquer tempestade que estiver fora do controle das suas mãos. Então Deus abençoe a sua vida, fique com essa palavra e seja abençoado e abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo.